Fala pessoal, tudo bem? Depois de um tempo sumido, resolvi voltar para fazer um vídeo do jeito que eu gosto de fazer. Vocês viram muitos shorts ultimamente aparecendo por aqui. Fiz bastante, porque não queria parar de produzir. E fiquei pensando numa maneira de fazer um conteúdo legal para ser um conteúdo de peso, de fato, para o YouTube, né? Um conteúdo que fizesse diferença. E não cheguei em nenhuma conclusão específica. E aí, quando isso aconteceu, eu me dei conta que o jeito mais interessante de fazer isso acontecer seria justamente fazer um conteúdo sem uma regra, sem uma lógica, que é muito mais a minha cara do que de fato fazer um conteúdo meu Jornal Nacional, em que eu venho aqui e mando um boa noite para você e começo a falar coisas aleatórias. Então, não tem regra, eu vou postar aqui quando eu achar que convém, quando eu achar que tem algo que pode ser interessante para você. Não vou vir aqui dar aula para você, não é a ideia, é trocar uma ideia mesmo, é abrir a discussão, né? Que eu acho que é a proposta principal dessa ferramenta chamada YouTube. E como eu estou criando um canal, e um canal está desenvolvendo agora, eu acho que isso vai ser uma maneira interessante da gente poder trocar ideias e eu poder expor o meu modo de pensar. De fato, aquilo que eu vejo, como eu vejo, você pode concordar ou não. E se você não concordar, você pode discordar respeitosamente. Aqui embaixo eu vou respeitar a sua discordância, tá? Se você não respeitar também, aí são outros 500. E, bom, para começar essa fala, quero trazer uma coisa interessante, que é um acontecimento que houve comigo, que eu falo que foi o network mais bem sucedido da minha vida. E ele não rolou em nenhuma call, o que eu acho um saco esse termo, né? Ficar falando call por aí. Por que você não fala videoconferência? É muito mais legal. Ah, o network mais interessante que eu fiz e o que rendeu, de fato, negócios, rendeu um contrato de praticamente R$ 50.000, foi às 6h20 da manhã numa Smart Fit em Belo Horizonte. Eu morava em BH, vou contar para vocês a história. Morava em BH, fui fazer, eu gostava de malhar bem cedo para poder começar o dia rápido, cedo e produzir melhor, que eu produzo bem melhor de manhã do que à tarde, à noite. E fui cedo e fui revezar um aparelho de tríceps com uma pessoa, que é um cara que estava fazendo lá, e fui trocar ideia com ele no intervalo. E aí ele falei, pô, você faz o quê, cara? Você trabalha com o quê e tal? E aí ele me perguntou, eu falei, não, eu faço consultorias de empresa, colocando pessoas certas nos lugares certos. O cara falou, pô, a minha empresa está precisando disso. Né? Não era a empresa dele, ele era gerente dessa empresa. E aí isso virou um contato. O contato, conversei com o diretor-geral da empresa, houve um fit muito interessante e virou negócio. Às 6 da manhã na Smart Fit. Não teve que fazer nenhuma call para isso, nenhuma videoconferência para isso. Eu fui lá, troquei ideia com o dono e as coisas aconteceram rapidamente. Eu falo disso porque existe uma, eu vou falar o termo que eu acho mais interessante, uma pandemia de calls, que as pessoas, eu tenho visto muito isso na galera mais jovem principalmente, que é você sentir-se produtivo por fazer várias videoconferências ao longo do dia. E não é verdade. Isso, na verdade, pode esconder uma grande ineficiência. Você faz videoconferências para quê? Com qual objetivo? Esses dias mesmo aconteceu comigo, um caso. Eu tenho recebido direto pedidos de direct Instagram e outras fontes. Pessoas assim, não, eu tenho algo para te mostrar aqui, vamos fazer uma call de 30 minutos. Eu falo, cara, não, você fala por aqui e se eu ver que é legal, a gente bate um papo depois. Porque as pessoas, elas perderam a noção de quanto tempo é valioso. As pessoas perderam a noção do quanto o tempo é valioso. E elas acham que qualquer conversa pode ser trocada a qualquer hora e por mais que, de fato, conversas gerem negócios, nem sempre uma conversa tem que ser naquele momento. E não é necessariamente o ponto mais interessante para você começar uma negociação. E eu falo isso porque uma pessoa esses dias, de um contato, me procurou, abordou, começou a me elogiar. Não, você faz isso, pô, legal pra caramba, vamos bater um papo uma hora. Eu falei, cara, não. Você vai bater um papo, a gente bate um papo que a gente está batendo, que é o WhatsApp. Mas marcar uma conversa para bater um papo. Talvez você queira me vender uma coisa. Tudo bem, você pode vender para mim aqui. Se eu gostar, eu vou comprar de você. Eu não tenho necessidade de entrar numa call para comprar algo de alguém.
Se a pessoa mostra algo realmente de valor a partir dali, para que eu vou ter que bater um papo para isso? E aí que está a grande sacada, eu acho um termo horrível, mas a grande pegada da história para você aqui. Conta, de fato, no seu dia a dia, o que você está fazendo de calls, que eu acho um porra esse termo, cara. Videoconferências são, de fato, videoconferências produtivas que poderiam. É aquela famosa história do. É a reunião que poderia ser um e-mail, sacou? Então, essa videoconferência poderia ter sido um e-mail, ou um WhatsApp bem completo, ou, sei lá, qualquer outro meio mais rápido de comunicação do que entrar, fazer aquele social, bater um papo, para aí chegar no finalmente. Cara, para quê? E quando você faz isso, e eu acho ridículo a pessoa falando, nossa, hoje eu fiz 8 calls. Tá, e chegou a qual ponto? Você vendeu nas 8 calls? Ou só bateu papo com 8 pessoas diferentes? Não estou menosprezando o fato de bater papo, trocar ideia, é legal, mas isso não é parâmetro de sucesso. Você encara isso como um parâmetro de sucesso, você é juvenil ainda. Tá achando ainda que o mundo é só ficar batendo papo com os outros. Cara, tu bate papo embalado. Negócio tem a ver com eficiência. Quanto você pode entregar de riqueza para a pessoa, entregar de solução para a pessoa em menor tempo possível. Às vezes com um PDF bem enviado. E aí você fala assim, pô, mas a pessoa que está com você no público não vai entender que esse PDF é de tanto valor assim. Eu te convido a começar a analisar se as pessoas com quem você está dialogando, de fato, elas têm maturidade. Maturidade de negócio que eu falo. Porque as pessoas, os contratos maiores que eu fechei na minha vida são pessoas que elas conseguem valor em PDF e conseguem fechar negócio por meio de um PDF bem estabelecido, ou de uma mensagem do WhatsApp que tenha um contexto legal, ou por um e-mail que seja realmente satisfatório para tirar a dúvida dela. Porque se a pessoa vai investir um dinheiro, ela quer saber se aquilo lá vai ser de fato algo que vai trazer solução. Então, não meça o seu sucesso pelo número de calls que você faz. Meça por aquilo que você tem de resultado de fato. E não fica marcando call por aí, como desesperado, porque isso é coisa de juvenil. Você quer de fato fazer algo que tenha resultado, metrifique o seu sucesso por meio de algo tangível, não algo intangível, quando perder tempo em call. Voltamos. Valeu.